Fala pessoal dos quartos anos, tudo bem? Vamos lá para nossa aula de terça, quarta e quinta-feira, tá? De novo, vamos trabalhar com poliedros, nossa sequência 11 aqui do EMAI, tá? Só que a gente vai trabalhar outros exercícios durante essa semana, tá bom? Então fiquem atentos, tá? E vamos em frente. Aqui, ó. Então a gente vai começar aqui com a atividade 11.1, né? Então a gente vai tá falando mais uma vez que no poliedro podemos identificar três elementos importantes, né, que são as faces, os vértices e as arestas, né? Observe na ilustração. Então aqui vocês estão vendo que a aresta são as retas, né, que ligam, né, que montam o poliedro. As faces são os lados, né? Os lados de um poliedro. E o vértice são os pontos que ligam essas arestas, né, essas retas, né, de um poliedro, tá? Então aí vamos para os exercícios, né? Eu sei que já estão até meio cansadinhos já dessa explicação, mas eu creio que é sempre bom a gente estar relembrando, né? Então vamos lá. 2. Cada poliedro representado abaixo tem uma face pintada de verde. Escreva quantas faces com esses formatos compõe cada poliedro. Ok? Então a gente vai olhar aqui, ó, a gente vai olhar só o lado que está pintado, tá? Então aqui, ó, vou dar um exemplo aqui desse aqui, tá bom? Então aqui nós temos um poliedro que é a gente chama de paralelepípedo, né? Ou um retângulo, né? Mas, então assim, ó, qual que é a face que está pintada? É essa face aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu vou contar quantos lados tem. Quantos lados tem? 1, 2, né? E tem esse lado aqui, 3, e o outro lado que está aqui atrás, 4. Então, no caso aqui, eu não vou contar a face de cima, nem a face de baixo, ok? Tá bom? E aí eu venho e anoto aqui embaixo, ó, quantas faces tem esse poliedro aqui. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa com os outros, somente onde está, a gente vai usar a face somente de onde está pintado, tá? O mesmo tipo de face que está pintada, tá? Ok? Então aqui a gente tem mais 1, 2, 3, mais 4, já que o primeiro o Pro falou como faz, tá? Então é isso que vocês vão fazer. Vão colocar aqui embaixo, nesses retângulozinhos aqui, tá? A resposta do exercício, tá bom? O próximo exercício, aqui, ó. Complete o quadro com os números de vértices, faces e arestas de cada uma das pirâmides indicadas e responda as questões, tá? Então aqui, ó, aqui você vai pôr, ó, tá pedindo aqui, ó, pirâmide de base triangular. Então, uma pirâmide de base triangular, quantos vértices, quantas faces e quantas arestas tem? Aí, ó, uma pirâmide de base quadrada, quantos vértices, faces e arestas ela tem? Uma pirâmide de base pentagonal, quantos vértices, faces e arestas. E a mesma coisa com a hexagonal, vértices, faces e arestas. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu tenho duas opções nesse caso. Eu posso pegar e procurar um desenho de uma pirâmide de cada uma delas, ou então, pela minha própria cabeça, imaginar o desenho de como é uma pirâmide de base triangular, quadrada, pentagonal, hexagonal, e aí eu pegar e responder aqui, tá bom? Mas procurem aqui no livro, tem desenhos que vocês podem achar. Se não tiver aqui, vocês podem, quem tiver acesso, né, pode procurar no Google, tá? E através dali vocês vão achar. Então lembrando que, ó, uma pirâmide de base pentagonal, o próprio nome diz, ó, pentagonal. Penta tem quantos lados? Então vamos lá, o que é o penta? Lembram da seleção brasileira? Quantos títulos a seleção brasileira de futebol tem? Ela é penta, não é? Então ela tem 5 títulos, né? E um hexagonal, o Brasil procura o quê? O hexa. Ó, hexa. Então hexa são, aí fica, vocês vão ter que adivinhar. Aliás, buscar, tá bom? Vamos lá. E aí fez esse exercício, vamos para o próximo. Observando a tabela, responda. Há pirâmides que têm
o mesmo número de vértices, faces e arestas? O que vocês acham? Aí a hora que vocês acharem aqui, ó, aí vocês vão conseguir saber se tem ou não tem, tá bom? E aqui, ó, que relação pode ser identificada entre o número de vértices e de faces de uma pirâmide? Que relação que a gente pode identificar? Que relação que vocês acham que a gente pode identificar? Tá bom? Vamos pensar, né? Vamos lá. E o exercício 2, ó. Você pode dizer quantos vértices, faces e arestas possui uma pirâmide de base octogonal sem desenhá-la? Difícil, hein? Octogonal. O que vocês acham que é octogonal? Quantos lados tem uma base de pirâmide octogonal? Quantos vocês acham que tem? O que significa octo? Tá, vamos pensar, tá bom? Mas qualquer dúvida, Pro tá por aqui. Tá? Aí o último, Emerson desenha uma pirâmide com 11 vértices. Você pode dizer quantas faces e arestas ela tem sem desenhá-la? Vixe, desafio para vocês essa semana, hein? Complicou o negócio, hein? Eita, vão ter que assistir o vídeo do Pro para saber, hein? Vamos lá. Aqui, ó. Aí, atividade 11.3. Preencha o quadro abaixo. Quase a mesma coisa, tá? Só que aqui, ó, a gente tem pirâmide de base triangular, base quadrada, pentagonal e hexagonal. E temos os prismas de base triangular, quadrada, pentagonal e hexagonal. Ok? E aí vocês vão ter que colocar o número de vértices, faces. Aí vão ter que somar vértices mais faces. Tá? Vértices mais faces, tá? E arestas. E aqui vocês colocam só o número de arestas. Então aqui eu coloco o número de vértices. Aqui eu coloco o número de faces. Aqui eu vou somar o número de vértices mais faces e vou colocar aqui. E aqui o número de arestas. Conseguiram entender? Não tá difícil, tá bom? Só que a única diferença é que aqui eu tenho pirâmides e prismas, tá bom? E aqui, ó, observe as duas últimas colunas. Você identifica alguma relação entre esses números? Qual? Que relação que tem entre o número daqui e daqui? Hein? Que número, que relação que vocês acham que vai aparecer aqui a hora que vocês montarem? Então vocês respondam aqui, tá bom? E aqui, ó. Como você pode expressar a relação entre a quantidade de vértices e faces, né? Que é a sominha aqui, ó, essa tabelinha aqui, tá? E a quantidade de arestas. Como que eu posso expressar essa relação de quantidade? É a mesma? É diferente? É a mais? É a menos? Tá? Então a gente vai. E aqui no 4, ó, essa relação é válida para o poliedro representado abaixo? Justifique sua resposta. Então aqui, ó, que tipo de poliedro eu tenho aqui? Que tipo vocês acham que é? Tá? É um pirâmide? É um cubo? Que tipo que vocês acham de poliedro que é? E que relação que ele teria com o que a gente respondeu lá em cima, hein? Tá? Então fica o questionamento, tá? O Pro só tá dando dicas. Vocês é que tem que procurar, tem que correr atrás, tá? E tentar achar as respostas, tá bom? Mas mesmo assim, depois na semana seguinte o Pro coloca as respostas corretas, tá bom? Vamos lá. 11.4. Relacione cada poliedro com a sua planificação. Então aqui eu tenho os nomes, ó, cubo, pirâmide de base triangular, pirâmide de base hexagonal, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular. E aqui eu tenho os desenhos. Só que eles estão desmontados, ó. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ligar, só vou traçar um risco, né? Do cubo até a imagem que eu achar que é o cubo. Do prisma com a hexagonal com a imagem que eu pinto. Então, eu só vou traçar uma linha, tá bom? Entre um e outro, tá? Para mim achar qual é qual, tá vendo? Ó, só vou traçar linhas para saber qual que é qual, ok? Facinho esse aqui, tá? E aqui
nossa última página, represente os sólidos que serão formados a partir dos moldes desenhados abaixo. Então, se eu montasse esse desenho aqui, que poliedro eu teria, né? Que tipo de sólido eu teria aqui? Que tipo de imagem eu teria aqui? Hã? E aqui, ó, mesma coisa. Eu montando esse poliedro aqui, qual será que seria o sólido que eu teria aqui, hã? Qual que vocês acham que seria? Então fica a pergunta aqui para vocês, tá? Então aqui, ó, vocês vão ter que representar os sólidos que serão, ou seja, vão ter que desenhar aqui, ó, os sólidos que serão formados através dessas duas imagens, tá bom? Vai ter que ficar igualzinho, como se estivesse montando esses daqui, né? E dizer o tipo de sólido, tá bom? E vamos lá. Agora recorte os moldes do anexo 3, monte-os e verifique se as suas previsões estavam corretas. Nomeie o sólido obtido, ok? Então o que vocês vão fazer? Primeiro vocês vão desenhar aqui o tipo de sólido que formaria com essas duas imagens aqui, tá? Vão dizer o tipo de sólido e aqui vocês vão pegar depois lá no anexo 3, tá? Vai abrir lá depois. Aqui, ó, vamos lá. Vamos abrir o anexo 3 aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho. Aqui, anexo 1, só um minutinho. Aqui, o anexo 3, ó. Tá vendo? Então, vocês vão recortar. Tá, deixa eu ver se essa aqui é a primeira imagem. Aqui, ó. Então, vocês vão recortar esse aqui, mas depois que vocês desenharam lá e colocaram o nome, tá? Depois que vocês desenharam e colocaram o nome, aí vocês vêm aqui, pode arrancar a página, tá? Aqui do ladinho aqui, corta certinho aqui, e aí vocês recortem, tá? A imagem, e aí vocês façam a colagem e montem e vê se ficou igual aquilo que vocês desenharam lá, tá? Lembrando que linha pontilhada é dobra, ok? E onde tem essa linha toda traçadinha aqui, ó, com risquinhos, é onde eu passo cola, ok? Então, quando vocês for recortar, não tirem essa parte, tá? Ok? Então, pontilhada dobra e essas partes aqui eu passo cola, ok? Mesma coisa aqui, ó, tá? Recorto. Onde tem linha pontilhada eu dobro e onde tem essa parte aqui eu passo cola, ok? Entendidos? Vamos voltar para lá então. E aí a questão 3, ó, você já estudou que um cubo admite diferentes planificações. Isso também ocorre com outros poliedros? O que vocês acham? Acham que ocorre outros tipos de planificações? O que vocês acham? Sim, não, quais os poliedros que fazem isso, tá bom? Aí vocês coloquem a resposta aqui, tá? E aqui, ó, o último, para desenhar o que vocês mais adoram, desenhe outra planificação para o sólido apresentado na atividade, ok? Então tá aqui a atividade, ó, tá? Vocês podem ver que basicamente, né, não queria falar, mas basicamente vai dar a mesma coisa. Então vocês vão ter que desenhar um outro tipo de sólido apresentado nessa atividade, ok? Uma outra tipo de planificação, como uma outro tipo de montagem que poderia ser feito além desses dois, ok? Tudo bem? Então essas são as atividades dessa semana, tá? Espero que vocês consigam fazer, né, que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, é só entrar em contato com o Pro ou com as professoras durante a semana. A gente está lá no Zap para responder os questionamentos, as dúvidas, tá bom? E boas atividades, boa semana e estamos por aqui, ok? Fiquem com Deus.